Olha, eu comecei uma campanha na igreja e falei, ó, gente, a gente precisa arrecadar o dinheiro para dar de entrada. E a gente precisa de um banco para aprovar também. Vamos para os bancos. 11 bancos me negaram. 11 bancos 11. negaram. Eu tentei Mas... todos os bancos dos Estados Unidos da América que mexia com igreja, que não mexia com igreja. 11 bancos. Aí se você perguntou, você desistiu? Eu me lembrei quando eu estava tentando o visto para vir para cá. Mais de 8 vezes. O que Deus faz com a gente, Wagner? Deus nos treina no deserto. Mas continua os obstáculos. Porque Deus, cada vez, ele vai aumentando mais o obstáculo na sua vida. Que ele vai vendo que você vai aumentando a estrutura. Quanto maior a responsabilidade, maior a dificuldade. Você sabe que quanto mais é amassada a azeitona, mais produz azeite. E muitas vezes a gente é amassado. E quanto mais nos amassa, mais a gente produz o azeite. Que coisa. Quanto maior, Deus vai permitindo, você passa por uma etapa. Deus não te dá uma luta que você não possa vencer ela. Deus é fiel demais. Deus conhece a Bíblia diz, e Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus vai liberando aos poucos. Então eu me lembro, a persistência, Deus me fez um homem persistente. Para começar, para chegar aqui nesse país. Quando eu disse que eu falei quantos bancos? 11 bancos, né, que nos negaram? 11 bancos. 12, foi 11 bancos que nos negaram. O 12º, quando chegou, tinha mais um banco, que era uma mulher da minha igreja, que dizia assim, pastor, fala com o meu patrão. Ela limpava a casa dele. Eu dizia assim, minha irmã, se os bancos grandes me negaram, você imagina esse pequeno, porque a gente olha para a aparência. Mas você sabe que eu descobri que a semente do milagre está com quem a gente menos espera. É verdade. Com quem que estavam os 5 pães e 2 peixes no meio de 5.000 pessoas? Com um menininho. Ninguém dava nada por ele. Era para estar na mão de Pedro, na mão dos apóstolos. Estava com o menino que chegou aquele dia. Então eu queria dizer algo para você. Às vezes a semente do milagre está com a sua esposa. Às vezes a semente do milagre está com a sua esposa. Às vezes a semente do milagre está com um amigo. Às vezes a semente do milagre está com alguém que você não dá nada por ele. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América podcast. Hoje a gente vai conversar aqui com o pastor Alexandre Mendes Silva, que é o CEO praticamente, né, da igreja TJM aqui de Malden. Pastor, seja bem-vindo ao Vida Inteligente. Eu vou te falar que eu fico até um pouco nervoso, porque é muita sabedoria da minha frente aqui e eu tenho certeza que o podcast hoje vai ser sensacional. Seja bem-vindo, pastor. Que alegria, Wagner. Uma honra estar com você aqui na Vida Inteligente na América. Que nome bonito. Gostou? E parabéns por esse podcast maravilhoso, parabéns por essa sala maravilhosa, aconchegante aqui, esse estúdio lindo. Obrigado. Que Deus continue abençoando você e você continue espalhando sabedoria para o mundo. Amém. Nós, né, pastor? Nós, Amém. Porque trazer você aqui hoje para nós significa muito, né? Primeiro, eu acredito muito que vocês, usados por Deus assim, o Espírito de Deus anda junto. E Amém. quando vem pessoas como você aqui, eu tenho certeza que está trazendo mais luz para nós, Amém. mais sabedoria, conhecimento principalmente, né? Glória sobre Deus e sobre outras coisas. Amém. Lógico que a gente vai conversar aqui quero saber de tudo, né? Ó, já vou dar spoiler aqui para você. Não sai do vídeo, porque a gente vai falar desde a chegada do pastor aqui, antes de ele conhecer Jesus, tá? O que ele fazia antes, olha, presta atenção, até as viagens, mais de 20 anos viajando para Israel, levando essa multidão. Então, ó, para você saber, a gente vai falar de tudo aqui, muita coisa mesmo. E por onde que a gente vai começar? Lá no Brasil, antes de 1990, quem era o pastor Alexandre naquela época? O que fazia lá? Em 1990, veio para os Estados Unidos, foi pegar o visto, cantor. Eu aprendi o seguinte, eu desde os 8 anos, Deus me deu o dom de cantar, né? E eu cantava, vivia, a minha vida no Brasil era cantar. Mas muito cedo meu pai me colocou em um seminário, e era o desejo do meu pai que eu fosse padre, né? E era o desejo de Deus que eu me tornasse um pastor hoje, né? Prevaleceu de Deus, graças a Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Os planos de Deus também são melhores. E o que acontece? Mas durante a saída para o seminário, eu fiquei 2 anos e eu aproveitei e fiz o conservatório de música, que foi violão e voz. Uhum. E
A última apresentação que eu fiz foi na TV Record e eu encontrei uma pessoa no estúdio da TV Record e ela me contou sobre os Estados Unidos, falando que ela tinha morado e aquilo nasceu um desejo muito forte. E eu associo esse desejo com uma vontade de Deus, porque eu digo assim, Deus ele faz o impossível para nós, mas o possível ele não move uma pena. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Eu voltei, aí eu fui tentar o visto. Se eu vou para os Estados Unidos, eu preciso de um visto americano, eu preciso de um passaporte, né? E foi rejeitado 8 vezes o meu visa, né? 8 vezes? 8 vezes. E quanto mais crescia a resistência, mais crescia o desejo de vir. E eu dizia, senhora, porque eu aprendo assim com a vida. Se tiver algo difícil é porque é bom. Né? Então, eu quero até falar para alguém que está aqui nos assistindo, que vai estar nos assistindo, que está nos ouvindo. Se tornou difícil, pode ser uma ponte de honra que Deus está preparando para você. Quando Davi viu Golias, Golias foi uma ponte de honra para Davi ser promovido. O gigante, às vezes, nos promove. A luta, muitas vezes, vem disfarçada com um grande milagre dentro dela. Então, você que está me ouvindo, eu aprendo que o caminho do sucesso não é uma reta, é uma curva chamada fracasso, um quebra-mola chamado amigos, um farol de advertência chamado trabalho e um pneu furado chamado esforço. Mas se você tiver um carro chamado decisão, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, tu chegarás a um lugar chamado vitória. Nossa, até me arrepiou. E é verdade. É verdade. A vida é feita pelas pessoas que perseveram, que você nunca vai além dos seus sonhos. A maioria das pessoas desiste na primeira dificuldade, né? Desiste. Infelizmente. E às vezes a dificuldade é a maior chave. Às vezes o medo é o último obstáculo para virar a chave na sua vida. Às vezes está para chegar. Eu aprendo que lá em Israel, um dos lugares que eu amo ir é Israel, eu vou para lá desde, a gente estava conversando agora há pouco, desde 2000. O povo de Israel estava para chegar na terra a alguns quilômetros. Mas eles disseram, ali tem gigantes. Mas uns diziam assim, mas a terra é boa, manda leite e mel, mas tem gigantes. Então, os obstáculos para eles eram maiores do que as bênçãos. A conquista. A conquista. Josué e Caleb via diferente. Por isso é muito importante o que a gente vê. Jesus disse em Mateus 6:22, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Porque a visão atrai a provisão. Depende da maneira que você enxerga o mundo. A maneira que você vê. O seu tesouro pode estar atrás de um grande gigante. Então eu descobri que quanto maior era a resistência, maior seria o meu milagre. E eu não desisti. Tentou de novo. No dia 24 de maio, eu estava com um visa no meu passaporte para vir para os Estados Unidos. Maravilha. De 1990. Cheguei aqui em 1991 em Nova York, às 2 horas da manhã. E aí é interessante, Wagner, que é uma memória. 2 horas da manhã? Cheguei 2 horas, porque eu desci, na verdade, eu peguei o avião da Varig, e hoje não existe mais a Varig, né? Nós estamos falando de 36 anos passados. Eu desci em Los Angeles. E eu peguei aquele voo barato, né? Porque eu cheguei aqui... Você ainda foi para Califórnia? A mala no saco e o cadeado era um nó. Eu peguei um voo de Los Angeles e aí veio aquele voo barato que você compra, que ele vem pingando, né? Aí desci no Colorado, desci no... Foi bom que eu estava conhecendo os Estados Unidos. Cheguei em Nova York, era 2 horas da manhã. O senhor fez imigração em Los Angeles? Fiz Los Angeles, Em Los Angeles, Califórnia? Califórnia. Nossa, veio no pinga-pinga que chama? No pinga-pinga. Cheguei 2 horas da manhã, com um endereço no bolso para achar a casa de algumas pessoas que eram da minha cidade, que eu ia conhecer naquela madrugada, 2 horas da manhã, coloquei minha mala lá no canteiro ali da cidade na cidade de Port Chester, perto de Nova York, que é onde estava o pessoal da minha cidade, e aí para achar esse endereço. Aí eu estava tão cansado que eu deitei e botei a cabeça assim lá no meio daquela grama lá e eu tirei uma soneca, depois continuei procurando. E aí a gente, né, marinheiro de primeira viagem, trouxe uma mala do tamanho de um bonde, carregando aquela mala. E eu me lembro que eu cheguei numa república, dormi, falei, você vai dormir na sala porque está muito cheio. Dormi na sala, no outro dia a gente já achou um lugar para você ir. Estou falando de 1990, 1990 tinha tantos brasileiros. Aí acharam um local para mim em Bridgeport, me botaram dentro de um trem, eu viajei. O senhor falava alguma coisa de inglês já na época? Muito pouquinho. I'm looking for a job.
Thank you, how are you? I'm looking for job, estou procurando um trabalho, só isso que me ensinaram, né? Aquele inglês da escola britânico que chega aqui, você leva o susto, né? Então, e aí eu fui parar nessa república em Bridgeport, e ali morei 6 meses. Depois eu morei mais 2 meses numa outra cidade perto de Bridgeport, e aí vim embora para Boston. Quando eu cheguei em Boston, mas lá em Nova York, muito cedo, comecei a cantar, né? Comecei a cantar aí... Antes de vir para cá. Antes de vir para Boston. E uma pessoa que muito ativa, muito conectada, e começou a me conectar com festas anuais, na época, de brasileiros e hispanos. E eu comecei a cantar nesses locais. Isso era um extra, né? Era um extra, eu recebia isso. Eu trabalhei. O primeiro trabalho meu foi no Recycle Paper, que eles reciclavam o papel velho, papel que não prestava, do papel bom. Eu trabalhei ali nessa fábrica. Em Nova York? Isso. Eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, era 12 horas de trabalho. É mesmo? Na época o dólar valia muito e foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Eu nunca tinha trabalhado daquele jeito. Nossa. E aí arrumei um part-time também, inventei de ser pintor, né? É mesmo? Eu pintava o set antes. Aí eu trabalhei bastante de 90 aí até 91. Em 91 eu vim para Boston e continuei trabalhando aqui. Só que em 91, o que acontece? Eu disse antes que na fazenda do meu pai tinha uma montanha que eu dizia para Deus: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. E aquela palavra, eu quero te conhecer, parece que Deus ouviu. E Deus, ele permitiu um grande vazio na minha alma. É mesmo. Até porque eu cantava nas noites e uma noite eu estava cantando numa boate famosa lá em Nova York, e no meio da noite eu parei e falei: Deus, ainda há um vazio dentro de mim do tamanho de ti. Eu queria te encontrar. E meu pai, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que ele me ensinou, ele me levava para a igreja desde pequeno, né? Ele queria que eu fosse um padre, né? Como eu disse. E parece que essa chamada foi crescendo, mas havia um call, né? Havia uma chamada de Deus dentro de mim. O que acontece? E essa chamada foi ficando mais forte. Deus permitiu uma solidão, um vazio. Porque é um vazio dentro do ser humano, Wagner, que não teve um encontro com Deus ainda, do tamanho de Deus. Ele pode ser bem, pode ter tudo. Há um vazio, continua. Ele só vai ser completo o dia que ele encontrar com Deus. A nossa vida, ela só se torna completa. Não estou dizendo completo sem luto. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A gente tem luto, parece que até aumenta, mas você tem uma estratégia, você tem uma graça de Deus. E isso aconteceu comigo aqui em Boston, em 1991, descendo a Highland Avenue, depois que eu assisti um culto na igreja. Um culto à noite, era a igreja brasileira, e foi um culto à noite. E ali eu parei o carro e uma pessoa disse para mim: é interessante que a pregação foi linda, o louvor foi lindo, mas ainda havia uma resistência em mim. Mas uma pessoa chegou para mim, então eu digo assim: as maiores mensagens que Jesus pregou foi para uma pessoa. E a pessoa chegou sem religião, sem acusação, e disse para mim: você sabia que o Espírito Santo é um amigo, como se fosse seu melhor amigo, você pode falar com ele. Aí eu estava me sentindo muito só. Aquelas palavras entraram na minha alma, né? Encontraram agasalho na minha alma. Que coisa. E eu peguei meu carro e descendo a Highland Avenue, era inverno, e eu parei o carro e falei: Espírito Santo, se tu és de verdade, a partir de hoje eu quero fazer um pacto contigo, eu quero ser teu amigo, quero caminhar contigo. E aí ele tinha me dito para mim ler um livro, Good Morning, Holy Spirit, Bom Dia, Espírito Santo. E eu comecei a ler esse livro. E ele falava do relacionamento dele com o Espírito Santo, ele contava para o Espírito Santo todos os traumas, né? Todos nós trazemos traumas da infância, eu mesmo fazia traumas da infância que fui curado através da comunhão com o Espírito Santo. E eu comecei a separar tempo para orar. E a minha vida começou a mudar. Então eu me lembro que eu comecei a ser acordado às 4h30, e orava de 4h30 até 5. E eu lia um texto da palavra de Deus. E comecei a me apaixonar por Deus. E aí eu falei: eu quero conhecer a Deus então. Aquela palavra continuou: eu quero te conhecer mais. E aí eu fui estudar teologia, Deus.
teologia, o estudo de Deus. Estudo de Deus. Você conhecer mais a Deus. Se você quer conhecer mais a Deus, você tem que conhecer a palavra dele. A palavra dele vai te mostrar quem Deus é. E aí eu parti para estudar, fiz 6 anos de teologia. Aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, no Hillside College do Texas. A matéria era traduzida para Boston. Eu estudava e eu trabalhava de segunda a sexta. Todo sábado eu estudava o dia inteiro. Foi anos estudando. E aí comecei a ler todos os livros evangélicos que vinham na minha frente. Eu sempre fui assim, tinha o hábito da leitura. Eu gosto da leitura. Hoje não consigo ler tanto mais como eu lia antes. Não sei se é por causa dos olhos, mas eu sentava assim, eu passava o dia todo assim, lendo, né? Amava ler. E comecei a descobrir melhor as coisas de Deus e conhecer mais a Deus. E olha, foi um caminho que eu tomei faz 35 anos e a melhor decisão da minha história. É mesmo? Através desse conhecimento com Deus, Wagner, eu disse, eu quero conhecer mais. Aí eu sempre ouvi, olha, se você for a Israel, você vai andar nas páginas da Bíblia. E você vai conhecer mais de Deus ainda. Isso a gente está falando de 10 anos depois que o senhor começou aí foi o senhor chegou aqui, 2020 que eu fui para Israel a primeira vez. 10 anos depois que o senhor estava... Isso, não, 2020 não, 2000. 91... Não, 2000, perdão. 2000 foi a minha primeira viagem para Israel. Faz 25 o senhor já tinha igreja naquela época? A minha igreja começou em 1996. 1996. Que eu comecei. E como é que foi essa ideia de abrir igreja? O senhor foi ordenado assim, pastor em outra igreja? Não, eu fui consagrado pelo pastor Iel de Jesus, que é um pastor, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. É um pastor que ele é foi um dos primeiros aqui, e um homem de Deus que me abençoou. Sou grato a Deus pela vida dele. Ele investiu em mim. Então, eu fui consagrado pelo Thomas Trash, que é o presidente das Assembleias de Deus Mundial, que é aqui de Missouri, a igreja americana, através dele, do pastor Iel, que me levou a essa consagração. Depois que eu terminei o meu curso teológico, tudo. Eu ainda continuei estudando, mas eu já tinha concluído. E eles me ungiram a pastor. Primeiro eu fui diácono, depois presbítero, evangelista. E aí, então, em 95 eu me tornei pastor. 96 e 97, ele me deu um culto para me começar uma campanha na igreja. Foi ali que eu Deus começou a me abençoar assim tremendamente. O meu ministério pastoral começou a fluir. Eu comecei a ensinar a palavra e 2000, foram 10 anos, e aí eu comecei a receber convites para... Em 96, eu gravei o primeiro CD evangélico. 96. Eu gravei o primeiro CD evangélico. 97, 98 eu gravei a música Braço de Ferro. Músicas de autoria sua? É autoria minha e do pastor Eliseu Gomes. Ele que fez essa canção Braço de Ferro. O Braço de Ferro vendeu 1 milhão de cópias na época. 1 milhão de cópias? E aí eu recebi o disco de ouro, que eles entregam. Sério? Assim, foi muito legal, no meio evangélico. E eu lancei naqueles Gideões Missionários, lá do sul do Brasil. Uau! Com o pastor Cisino Bernardino, o saudoso pastor Cisino Bernardino, me fez o convite para estar ali pregando e cantando. Foi no ano 2000, acredito, se não me falha a memória, foi no ano 2000, eu lancei essa música, e foi a música que me fez conhecido no Brasil. A partir daí, eu recebi convites. Eu me lembro que eu estive no Japão mais de 9 vezes pregando. No Japão? Austrália, Europa, onde tinha uma igreja brasileira, tinha um convite. Eu não parei mais. 2006 eu parei, porque aí surgiu um convite do pastor Iel para que eu pastoreasse uma igreja. 2004, 2004, 2005 ou 2006, um desses 3 anos. Aí eu parei, comecei a viajar menos e cuidar mais da igreja. Cuidar da igreja. Aí eu vi que eu tinha esse chamado, eu amei fazer isso e Deus ia me dando graça e me abençoando, o trabalho crescendo. E hoje está com essa igreja maravilhosa aqui. Aí, que já faz anos, né? Faz anos. Aí, em 2007, eu fui para Worcester. Longe. Aí, fui para Worcester, o pastor El chegou... Mas para cuidar de uma igreja lá. Aí já era independente. O pastor me abençoou para mim começar meu trabalho. Certo. Aí eu comecei... A sua igreja você começou em Worcester, então? Com 12 pessoas. Até então eu pastorei para o pastor Iel.
É. Aí o senhor começou a sua própria igreja com 12 pessoas. Comecei com 12 pessoas em Worcester, o trabalho cresceu um ano, eu voltei, que havia um acordo entre nós que um ano eu podia voltar para a região de Boston, eu voltei para a região de Quincy, abri uma igreja em Quincy, depois abri uma igreja, comecei no Holiday Inn de Somerville, uma outra igreja, que é essa igreja que estamos até hoje. Dali eu fui para a Igreja Batista, aluguei o prédio da Igreja Batista. Da Igreja Batista eu fui para Chelsea. Chelsea eu fiquei... Chelsea, eu fiz uma visita para você lá. Isso. A gente veio passear aqui em 2013. Daí a mãe ia para a igreja, aí a gente foi lá com eles lá na sua igreja, lá em Chelsea. Lá. E a gente, assim, ficou maravilhado com a banda, assim, né? Como aquilo era as músicas, muito legal, né? E aquele jeito novo ali de fazer. Porque as igrejas que a gente ia no Brasil, frequentava, não tinha daquela forma ali que era, né? E é muito legal o louvor da sua igreja lá. E até hoje, né? Hoje a gente investe na música, porque eu gosto da música. Mas de Chelsea o senhor veio para cá, né? Eu fiquei em Chelsea até 2016. Aí, e o milagre aqui desse prédio é muito interessante. Eu disse no início que muitas vezes vem uma tempestade e tem um milagre no meio dela. Nós estávamos em Chelsea, a igreja estava em crescimento, ali onde você visitou. Mas era lotado já naquela época. Era lotado. 2015 ou 2016. Foi 3 meses antes da gente sair de lá. Eu nem tinha projeto de sair. Foi dezembro 22, antes do Natal, 3 dias antes do Natal. Dezembro 22, a dona do prédio chegou para mim e disse assim, olha, eu te dou 3 meses para você sair daqui. Tá brincando. Eu disse para ela, não, mas nós temos um contrato aqui. Ela falou, não, eu não vou honrar o contrato. Porque você está fora da lei, você tem muito mais criança do que pode. A igreja estava crescendo e, na verdade, ela estava certa. Eu disse, se me dá só 3 meses, eu falei, 3 meses para você encontrar um templo aqui em Boston, igreja não é fácil. Ainda mais com a igreja nós estávamos com quase 400 pessoas. Não é fácil você encontrar, não encontra hotel para... É criança, que não é só aquela logística ali de pessoas, 400. Você tem criança... Você tem uma cantina, você tem festa, você tem programações da igreja. E funciona a semana toda. Então, um hotel, ele não... Uma igreja dessa... Magnitude de igreja. Um hotel, ela não comporta. Não tem estrutura. Tem estrutura. E o hotel também não aluga só para uma igreja. Ele precisa de outras programações no hotel, né? Claro. O que acontece? No aperto, eu chamei a igreja para a gente fazer uma campanha de oração. Aí eu disse, gente, nós temos 3 meses para sair daqui, era dezembro 22, e vai começar a nossa campanha. Todo janeiro, nós terminamos ontem a campanha, todo janeiro nós temos uma campanha de jejum e oração de 21 dias. Eu disse, nessa campanha nós vamos orar para que o Senhor prepare um lugar para nós. Interessante que eu orei, a gente jejuando, e não via nada. Então, eu queria dizer para você que vai estar nos assistindo, quantas vezes parece que você ora, parece que piora. Não sei se você teve essa experiência já. Mas quando piora, ou quando Deus está em silêncio, tem a canção que diz, quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então, guarde isso, Deus está trabalhando essa tua causa. Nós estávamos orando e eu fui para a academia correr de manhã, eu e um amigo, e a gente terminou de correr, ele teve que ir na frente para um compromisso e eu fiquei. Eu estou orando, falei, Senhor, onde está esse lugar? A gente precisa de um lugar. E eu já tinha batido em tantas portas, não encontrava um local para a igreja. E aí eu estava amarrando o meu tênis. E eu disse assim, aleluia. Eu sempre digo que o nosso milagre nasceu numa adoração. Eu estava sozinho, não tinha ninguém. Eu falei, aleluia. Eu falei, o Senhor sabe todas as coisas. Eu falei em português, o Senhor sabe todas as coisas. Eu escutei alguém falar atrás de mim, he listen to you. Ele te escuta. Uau. Aí eu olhei, eu já estava assim, né? Eu já estava pronto para algo de Deus. Eu estava sentindo que Deus ia fazer algo. Eu olhei e falei, he listen to me. Ele me escuta todo o tempo. Ele disse, quem é você? Eu falei, sou um Jesus follower, sou um seguidor de Jesus. Aí eu falei, e você? Ele falou assim, eu sou um Jewish. I'm a Jewish, eu vou numa sinagoga em Malden. Aí eu disse, aí ele falou, e ele ainda terminou e falou ainda, mas nós estamos tristes porque nós vamos vender. Eu virei para ele, porque quando você anda com Deus, você está conectado, o seu milagre pode te atingir a qualquer hora. Eu virei para ele e disse, você é a resposta de Deus para mim. Aí ele começou a rir.
O susto foi tão grande, ele me assustou como eu assustei ele. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu estou procurando um lugar. Como é? E o lugar é esse aí que você é a resposta e você tem um lugar para vender. Ele falou, não, esse lugar é muito caro. Eu falei assim, não é para Deus. Para Deus não existe impossível. Uau. E realmente não era fora do meu bado na época. Eu saí dali da academia, Wagner, e vim aqui para o prédio. Ele me deu o endereço dessa sinagoga. Quando eu coloquei a mão na parede dessa sinagoga, eu ouvi a voz de Deus dizendo, eu estou dando esse lugar para vocês, Nossa, por causa da tua aliança com Israel. uau. Quando Deus falou, eu sei quando é a voz de Deus. Quando Deus falou, eu falei, muito obrigado. Eu comecei a chorar ali, falei, muito obrigado, Senhor. Eu lembro que tinha umas moitas, uns matos ali, e eu fiquei ali um tempo orando. Eu saí dali e fui direto na porta. Bati na porta, ele falou que tinha uma secretária, a secretária abriu a porta e falou, can I help? Eu falei, eu quero conhecer o templo por dentro. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vim aqui comprar. Ela falou, não está à venda, e bateu a porta. Aí eu aprendo a primeira lição, né? Toda conquista não vai ser fácil. Caleb, quando ele foi conquistar o Monte Hebron, havia gigantes. Então, o milagre não chega, até depois da promessa ainda tem luta. Uau. Eu disse, não, mas eu falei, uma pessoa disse que está falando, não, bateu na minha. Aí eu fui, mas ele tinha me dado, essa pessoa, ele tinha me dado, esse judeu, ele tinha me dado um e-mail da pessoa que era responsável pela venda, o Santa Basque. Eu peguei e mandei um e-mail para ele, falou assim, a gente está querendo vender, mas a gente não vai vender para a igreja. Nós temos 5 organizações para comprar. Nós temos a cidade de Malden, nós temos a Sallywood School, que é a Sallywood, aquela escola que está em frente. Nós temos o Daycare, que quer comprar. Nós temos mais 2 organizações que querem botar o prédio no chão e construir apartamentos. Um investidor. Uau. Eu disse, dá uma chance para a gente. Não, nós não vamos vender para a igreja. Eu falei, pense uma semana. Eu disse, olha, eu vou pensar uma semana e te dou a resposta sexta. Nós vamos ter uma reunião com o Boren, com o grupo da igreja. Mas por que eles não queriam vender para a igreja? Não sei por quê, até hoje. Mas aí, quando ele disse isso, eu chamei mais ou menos 100 pessoas. Vim aqui às 4h30 da manhã nesse prédio e nós colocamos a mão na parede e nós começamos a orar, fizemos uma campanha. Na sexta-feira ele ligou para mim, eu não sei o que está acontecendo, mas eles decidiram que se vocês tiverem condições, a gente vende para a igreja. Eu falei, você não sabe, mas eu sei. Deus está trabalhando nesse negócio, que Deus já falou comigo. Quando ele falou isso, eu falei, esse prédio é nosso. Eu falei, vamos ter uma reunião então para o acerto do preço. Fizemos a reunião na sinagoga, veio a secretária, veio o tesoureiro e veio mais um irmão comigo. 4 pessoas. Aí veio também o corretor. Sentamos numa sala como essa, ele falou, nós queremos 3.600.000 no nosso prédio. Nós tínhamos condições de comprar só um prédio de 900 mil. Ele falou 3.600.000. Eu levantei da cadeira e falei, tá fechado, o prédio é nosso. O corretor coçou a cabeça e falou assim, você é louco, pastor, falou em português. Nós não temos condição, pastor, isso é imprudência. Eu falei, agora aqui é a linguagem da fé. Deus falou comigo, Deus vai prover. Eu apertei a mão dele, ele riu, ele falou, você não vai pedir abatimento, não vai fazer oferta? Eu falei, não, eu vou te dar o preço que o appraisal do banco der. Concorda? Ele falou, concordo. O Espírito Santo me deu essa estratégia. Você sabe que todo o prédio aqui tem uma avaliação de um appraisal, né? Sim. E na hora Deus me deu essa estratégia. E aí eu comecei a orar para baixar o appraisal. Pediram o appraisal do prédio, abaixou 700 mil. Então agora era 2.900.000. Opa. O corretor naquele dia me abandonou. Sério? Aí ele falou, não trabalho mais com o senhor, você está ficando louco, pastor. Não tem condição de comprar um prédio desse. Eu falei, tem, você vai ver que não, vamos, Deus falou comigo. Alguns pastores falaram, pastor, você não acha que você está precipitando? Então, eu queria dizer outra coisa para você que está me assistindo aqui. O sonho que Deus mostrar para você, às vezes não vai caber na cabeça de muita gente. Então, às vezes, é melhor você manter ele para você e Deus, e continue orando. Olha, cale-se para o mundo, mas faça o céu inteiro saber dos seus sonhos, porque Deus é poderoso para fazer o impossível. Aleluia. Conclusão, fui no advogado, fizemos o papel, nós tínhamos que dar uma entrada para segurar, eu dei um depósito de $90 mil. Só a entrada da igreja ia ficar
$1 milhão, quase $1 milhão, $875 mil, era 20%. E eu fui para a igreja, eu sempre trabalhei com a verdade, porque a verdade nos protege. Eu falei, gente, eu achei um prédio. As pessoas estavam até falando que o prédio é caro, mas Deus falou comigo que vai nos dar esse prédio. Falei para a igreja lá em Chelsea. Falei, nós precisamos sair daqui até o dia 1º de março. Mas eu sei que Deus pode fazer isso. Está tudo pronto lá, tem o license, tem estacionamento. Eu amei, porque aí depois eu fui conhecer o prédio, eu amei tudo no prédio. Sabe, quando Deus tem algo para você, Ele completa você. Sabe? Você gosta de tudo. Você gosta até de um buraco lá na parede, você gosta. Não, que benção. Você ama tudo. Aquilo é um sonho para você. Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a Bíblia diz em Provérbios que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Então a bênção do Senhor, você quer saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, você vai sentir paz. Você vai sentir segurança. Vai ter obstáculos, como eu estou contando aqui. Mas você sente paz até nos obstáculos. Meu advogado dizia para mim, you lose your mind, pastor. Você perdeu sua cabeça. Ele comprou um prédio desse. Não faz isso, pega o seu dinheiro, você vai perder seu dinheiro. Eu dizia assim, é o Ronald Passatempo, advogado ali da Rota 1. Ele tem não sei se você conhece ele. Não conheço. Eu dizia para ele assim, Deus falou comigo. Ele fazia assim, oh my God. God told you, right? Porque as pessoas não vão entender. Existem coisas espirituais que o mundo natural não entende. É verdade. Eu quando fiz o meu primeiro evento, só falando para o senhor, eu falava para todo mundo, gente, não sei como que eu vou fazer isso. Eu só sei que eu tô botando o pé e Deus está botando o chão. Tá botando o pé e botando o chão. E foi benção. Foi aqui, inclusive, né? E eu quero fazer o terceiro ali, tá? Amém, claro. E vamos fazer, se Deus quiser, esse ano. Amém. Vamos fazer. Mas é um negócio que eu não entendo. É uma coisa que inexplicável. Quantas vezes, assim, eu tenho muito testemunho para dar de formas que Deus agiu assim. E você estava falando no início ali, né? Que quando Deus se cala, quando a dificuldade aumenta, não tem jeito. Depois a bênção que vem é grande. Tem alguma coisa acontecendo. Então, eu mesmo quero ouvir esse podcast de novo aqui, porque, olha, tem muita coisa aqui, gente, que vale a pena. Mas, continuando, pastor, e aí, dali para frente, como é que foi? Eu comecei uma campanha. Olha, eu comecei uma campanha na igreja e falei, gente, a gente precisa arrecadar o dinheiro para dar de entrada. E a gente precisa de um banco para aprovar também. Vamos para os bancos. 11 bancos me negaram. 11 bancos negaram. Eu tentei todos os bancos dos Estados Unidos da América que mexi com igreja, que não mexi com igreja. 11 bancos. Aí você perguntou, você desistiu? Eu me lembrei quando eu estava tentando o visto para vir para cá. Mais de 8 vezes. O que Deus faz com a gente, Wagner? Deus nos treina no deserto. Mas continua os obstáculos. Porque Deus, cada vez, ele vai aumentando mais o obstáculo na sua vida. Que ele vai vendo que você vai aumentando a estrutura. Quanto maior a responsabilidade, maior a dificuldade. Você sabe que quanto mais é amassada a azeitona, mais produz azeite. E muitas vezes a gente é amassado. E quanto mais nos amassa, mais a gente produz o azeite. Que coisa. Quanto maior, Deus vai permitindo, você passa por uma etapa. Deus não te dá uma luta que você não possa vencer ela. Deus é fiel demais. Deus conhece a Bíblia diz, e Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus vai liberando aos poucos. Então eu me lembro, a persistência, Deus me fez um homem persistente. Para começar, para chegar aqui nesse país. Quando eu disse que eu falei quantos bancos? 11 bancos, né, que nos negaram? 11 bancos. Foi 11 bancos que nos negaram. O 12º, quando chegou, tinha mais um banco, que era uma mulher da minha igreja, que dizia assim, pastor, fala com o meu patrão. Ela limpava a casa dele. Eu dizia assim, minha irmã, se os bancos grandes me negaram, você imagina esse pequeno, porque a gente olha para a aparência. Mas você sabe que eu descobri que a semente do milagre está com quem a gente menos espera. É verdade. Com quem que estavam os 5 pães e 2 peixes no meio de 5.000 pessoas? Com um menininho. Ninguém dava nada por ele. Era para estar na mão de Pedro, na mão dos apóstolos. Estava com o menino que chegou aquele dia. Então, eu queria dizer algo para você. Às vezes a semente do milagre está com a sua esposa. Às vezes a semente do milagre está com a sua esposa. Às vezes a semente do milagre está com um amigo. Às vezes a semente do milagre está com alguém que você não dá nada por ele,
Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Essa mulher disse para mim assim, Procura meu patrão. já teve 11 negados, mais um, pastor. Eu falei, aonde é o banco? Leader Bank, lá em Arlington. Ó, Eu falei, eu vou lá. E o banco pequeno é bom que você conversa com o presidente logo direto. Eu fiz uma oração de manhã. Eu aprendo muito a poder na oração, sabe? Pequenas orações podem trazer grandes colheitas. Eu fiz uma oração, assim como Neemias capítulo 2 diz que Neemias precisava de um passaporte, precisava de um visto, e precisava de madeiras, e precisava de finanças para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ele estava na fortaleza de Suzã, que hoje é o nosso moderno Irã, que ela, na época, ele era o copeiro do rei, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que quando Neemias vai falar com ele, ele ora primeiro. Ele pede favor a Deus. E ele está conversando com o rei, os muros de Jerusalém estão arrebentados. E o rei está conversando com ele, e ele está orando em espírito. Fala, Deus, me dá graça diante dele. Me dá graça diante dele. Então a oração, ele está conversando e ele está orando. E a oração move o mundo espiritual e traz o favor de Deus sobre a vida da gente. Porque nós não somos seres espirituais, aliás, seres humanos em um mundo espiritual. Nós somos seres espirituais em um mundo humano. O mundo espiritual funciona. E qual que é o maior poder que gira o mundo espiritual? Chama-se oração. Quando alguém dobra os joelhos, a Bíblia diz no Salmo 72:12, ele ouvirá o necessitado quando clamar. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Então a oração, ela move o mundo espiritual. O que eu fiz? Eu fui lá. Antes de entrar no banco, eu coloquei a mão na porta do banco, do Leader Bank, falei, Deus, é uma das minhas últimas tentativas e todos estão esperando que vai dar errado, mas tem alguns que ainda acreditam. E se isso der errado, vai ser a maior frustração da minha vida, que eu falei para todo mundo que o Senhor falou comigo aquele dia. Inclusive falei para a minha igreja. Então eu queria pedir o teu favor hoje, eu estou cansado, eu já tenho 11 bancos que me negaram. Falei com Deus assim, rasgado, eu falei, Senhor, eu sou teu filho, eu estou aqui, eu prometo a ti a glória, se o Senhor me aprovar isso, se o Senhor abrir essa porta para mim. Vai na frente, Espírito Santo. Aí entrei para conversar com ele, falei, olha, contei minha história, falei, let me tell my story. Quando eu terminei minha história, ele estava assim, meio assustado, meio cansado. Mas não contei que os bancos me negaram, a gente tem que ter sabedoria, né? Claro. Não vou contar que o banco para um banco, que os outros bancos, me negou, então eu quero saber por que negaram, né? Porque eu vou negar também, né? Não falei nada. Por isso que a Bíblia diz que é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, mais excelente é a prudência do que a prata. Provérbios 16:16. Terminei de conversar com ele, ele falou, me dá uma semana. Eu vou checar o seu currículo, vou checar tudo, e vou ver se vocês têm condições de pagar o empréstimo para comprar esse prédio. Saí do banco, ele disse, quinta-feira eu vou ter uma reunião às 9 horas aqui. Isso em que ano foi? Foi 2016. 2016, agora. Era tá, não, eu estava janeiro. Os juros já eram fixos, já era uma sessão diferente. Nós compramos o prédio no juro de 5,99 na época. Na quinta-feira que ele foi ter a reunião, eu dirigi meu carro em jejum e fiquei atrás do banco orando escondido. A reunião era de 9 às 10. Durante as 9 às 10 eu fiquei orando. Dentro do carro e lá fora. Eu disse, Deus, entra nessa reunião. Entra nessa reunião, dá favor, Senhor. Porque 11 bancos já negaram. Esperei na sexta-feira, fiquei de jejum novamente. Esperando a ligação. Ninguém ligava. Mandei um e-mail. Quando deu 6 horas, falei, tá tudo bem, Mr. Matthew? Que era um dos gerentes. Tudo bem, Mr. Matthew? Algum news? Nada de resposta. Fui para a igreja. Culto dos jovens começaram, 7h30. Quando deu 8 horas, eu ficava olhando no telefone toda hora dentro da igreja. De repente veio um e-mail. Quando veio o e-mail, eu corri para minha sala, para o meu escritório. Desse tamanho mais ou menos aqui da tua sala. Apaguei as luzes, dobrei o joelho e falei, Senhor, se reprovou, já me leva daqui. Eu estava num apeso de alma. Quando eu olhei assim, fui disfarçando, nervoso, tremendo, que eu abri assim, estava escrito, Your loan be approved. Uau! Teu loan está aprovado. Eu dei um grito. A lágrima desceu, eu levantei do joelho. Entrei para o templo, os cultos jovens, estava o pregador, eu entrei, falei, me dá o microfone. Falei, o que está acontecendo, pastor? Me dá aqui, eu tenho uma notícia aqui, vem cá. Abracei, falei, gente,
O nosso long foi aprovado, o povo celebrou. Falei, pode continuar pregando agora. Nossa. Voltei, avisei a igreja no domingo. Aí tinha que dar a entrada. E a entrada era 25%. E eu já tinha falado com o povo que nós precisávamos de uma entrada boa. Eu não sei de onde saiu, eu só sei que quando Deus te dá uma visão, Ele traz a provisão. Os membros colaboraram. Eu não sabia que eles tinham tanto dinheiro. Não, teve um dia que eu disse assim, gente, eu já sei aonde está a provisão para nós. Aí um irmão lá na frente perguntou, aonde, pastor? Eu falei, está no bolso de vocês. Olha, o povo, um coração... Quando Deus faz o negócio, Deus dá o favor. Um coração tão generoso que nós levamos, ficou $1.000 na conta e eu levei a entrada para o fechamento do close com um advogado que falou para mim que eu estava lose my mind, lembra? Falou, você está perdendo a tua cabeça. Eu olhava para mim e falou assim, this must be a miracle. Isso só pode ser milagre. Eu falei, claro que é milagre. Está pensando que é eu? O Ronald Passatempo, ele ficou 1 hora sentado dentro do templo, porque depois que eu fechei o negócio, quando é que eu tinha que sair do templo, lá de Chelsea? 1º de março. Você sabe que dia que eu fechei o templo? 28 de fevereiro, o último dia do mês. Que coisa. À tarde. Isso era quinta-feira. Na sexta-feira eu já fiz o culto dos jovens aqui no templo. Já começou aqui. Arrumamos lá a caixa de som, tudo rapidão, fizemos o culto lá. Na sexta-feira eu tirei todas as cadeiras de Chelsea e trouxe aqui para o templo. E liguei para a dona e falou, você queria que a gente saísse dia 1º? Estamos saindo hoje. Muito obrigado pelo tempo que nós ficamos aí. Eu agradeci ela. Gratidão. Ela judiou da gente, nos oprimiu. Mas eu disse para ela assim, all the time I told you God is faithful. And that today I'm calling you to say, God is faithful. Todo o tempo eu disse para você que Deus é fiel. E hoje eu estou ligando para você para dizer que Deus é fiel. Estamos com a nossa nova casa. You have a new house, gifted from God. Uau. Nós entramos ali em 2016, no último dia do mês de fevereiro. E para a glória de Deus vai fazer 10 anos que estamos ali. Gratos, felizes. Já batizamos muita gente naquele lugar. Muitas vidas foram transformadas, restauraram pessoas que iam se matar, suicidar. Porque eu aprendo o seguinte, quando Deus te dá uma bênção, é para você abençoar muita gente. Amém. A bênção que é retida torna-se estéril. A bênção que é compartilhada, ela se multiplica na tua vida. E outra coisa que eu aprendi, quando Deus te abençoa, essa bênção é para sempre. Amém. Desses 10 anos, a bênção do Senhor está sobre nós. E é maravilhoso, né? Aquela igreja ali é um milagre. Eu falo porque a gente teve o prazer de fazer o nosso evento ali, o Senhor cedeu para a gente fazer. E você que não conhece a TGM Church, vem conhecer. Lugar muito agradável. Se eu começar a falar aqui, vão dizer que eu estou puxando o seu saco, né? Mas eu vou falar para você que realmente é um lugar com estacionamento, bem posicionado, estrutura maravilhosa, bonita, agradável. Lá dentro, né? As cadeiras são confortáveis. É um lugar que vale a pena muito mesmo frequentar. Então, tá procurando uma igreja aqui na região de Boston, vem para TGM. Vou deixar aqui o endereço abaixo aqui na descrição desse vídeo. E pastor, hoje está fazendo uma reforma ali, né? Estamos fazendo uma reforma, a gente vai implantar a escola Kingdom School, que é bilíngue também, de 1 a 10 anos. Porque nós temos uma estrutura forte lá embaixo para a escola, né? Já tivemos antes da pandemia nós tivemos, e agora estamos voltando com a escola. Que bacana. Estamos reformando tudo, botando tudo novinho lá embaixo. E tá uma benção. Que legal. Maravilha. Vamos reformar agora o lobby, vamos fazer a entrada, tudo novo, moderno. Vamos reformar. Mais espaço? Mais espaço. Mais espaço? Colocar estantes? Ok. Deixa para depois, a gente conversa em off. Pastor, bom, aí nesse meio tempo, como que surgiu esse negócio de estar levando multidões, né? Eu falo multidões porque levar quase 50 pessoas, pelo menos que eu acho que só foi aqui de Boston essa quantidade, né? Para Israel. Que eu já levei foi 120, uma vez só. 120. Como é que dá conta disso? São 2 ônibus, né? Eu uso o microfone nos locais e é tranquilo. É bem organizado, bem planejado, né? E nós temos uma agência que organiza para a gente a viagem lá em Israel. Agora mesmo eu estou indo agora, 1º de março,
Eu estou indo a Israel e Egito. Vou subir ao Monte Sinai. Nós estamos com um grupo maravilhoso. E depois nós vamos em setembro, depois em novembro vamos fazer Israel e Turquia, 7 igrejas da Ásia. Pastor, eu tenho uma curiosidade, de repente as pessoas que estão nos assistindo também então. A gente vê que lá sempre tem guerra, tem essas coisas todas. Como que é para turista ir para essa parte que vocês vão? Corre algum perigo, não? Veja Ou bem. lá não é algo que é atingido? Nós ficamos um ano sem viajar para Israel, desde o 7 de outubro daquele ano eu esqueci o ano agora, quando o Hamas entrou em Israel. Então houve uma guerra cerrada ali, levou famílias, então ficou fechado, porque a guerra ficou ativa, então ficou fechado um ano. Aí acabou a guerra. A primeira coisa quando acontece uma guerra, o aeroporto fecha. As companhias aéreas não descem mais, porque ninguém vai colocar ninguém em perigo. Certo. Né? Então, o que acontece em Israel de quando em quando, de repente, não é um atentado? Um homem-bomba entra lá no restaurante. Jamais acontece isso em lugares turísticos. Israel é terra de palestino. Palestino e israelense são dois povos. Os palestinos, muitos palestinos são amigos de Israel. Outros, quais são os responsáveis pelos atentados? São os religiosos. Aqueles que querem a terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó, que é Jerusalém. Então eles odeiam, eles crescem o pai dizendo, olha, o israelita, o judeu é nosso inimigo. Então a criança cresce ouvindo isso. Então é um conflito entre eles ali dentro. Durante esses 25 anos que eu viajo, nunca vi nada acontecer. Houve um pequeno conflito. Um dia que eles queriam enterrar o Yasser Arafat, que era o presidente ali da área de Belém, daquela área ali. Eles queriam enterrar ele no Monte das Oliveiras, que é um lugar muito especial, que está ao lado do templo. Porque foi construído 2 templos. O primeiro templo, o templo de Salomão, e o segundo templo, o templo de Herodes. Hoje, aquela área ali foi conquistada pelos muçulmanos, onde eles têm um templo muçulmano. Quando você olha do Monte das Oliveiras, você vê aquela cúpula dourada, que inclusive a história diz que Saddam Hussein ajudou com ouro ali. Ali são mais 600 milhões de ouros ali em cima daquela cúpula dourada. É tudo ouro ali, ouro maciço mesmo. Então, eles construíram, aquele lugar ali é o lugar do templo. É uma sinagoga que se chama? Não, não é sinagoga. Ali é um templo muçulmano. Templo muçulmano. Tá. Escatologicamente, aquele templo ele será destruído e ali vai ser erguido o 3º templo, onde Jesus vai reinar. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai entrar no templo, que aí vai ser o período milenar, que é o período escatológico. Hoje, os muçulmanos dominam aquela área, mas o exército de Israel está ali dentro. É igual Hebrom. Hebrom é a terra palestina, é igual Belém, onde Jesus nasceu, a terra palestina, mas o exército de Israel está ali. Então o exército de Israel está em todos os lugares. Biblicamente será devolvido a Israel tudo. Mas hoje ainda essa guerra é por causa dessas terras. 2 irmãos, é Ismael e Isaque. Isaque é judeu, filho de Abraão. Ismael é filho de Abraão também, mas com Agar, que não era o filho da promessa, biblicamente falando. Então, é uma guerra de 2 irmãos, os árabes e os judeus. Então, os árabes querem a terra é nossa. E os judeus falam, não, a terra é nossa. Então, briga pela terra. Então, desde o voto Minerva de Oswaldo Aranha, que foi um brasileiro, né, na ONU, que votou para que Israel viesse a ser nação, Israel veio a ser nação novamente, né, que não era o país de Israel, muitos povos dominavam ali, hoje é a nação de Israel, veio a ser Estado, né? Desde essa época, há uma guerra. Quer dizer, teve guerra a vida toda. Jerusalém foi destruída 17 vezes e reconstruída. Então, é uma guerra para tomar ali Jerusalém, aquelas terras ali dos judeus. Então, esse conflito acontece entre eles. Nos lugares turísticos é respeitado pelos 2 lados, porque tanto os árabes como os judeus, eles desfrutam desse turismo, que é o terceiro encame de Israel. Entendi. O primeiro é o computador, e o segundo é o diamante, porque Israel é um dos países que mais tem diamante. Não, eles não têm, eles importam, mas é o país que mais sabe trabalhar no diamante. É mesmo? Não sabia não. Interessante, né? Interessante isso aí. Cultura. Agora já... Então, os conflitos, eles acontecem, nunca vi acontecer nada.
um homem-bomba entrou dentro de um ônibus turista. Não, nunca aconteceu. Não aconteceu isso. Na minha história, não. Que bom, que bom. É. E quando você leva essas pessoas para lá, você faz digamos, você é o guia, mas você passa por cada ponto que é passado, você explica aquele lugar em relação ao Evangelho, à Bíblia. Antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa, antes que eu esqueça que eu não anotei aqui. O povo judeu, como é que é a aceitação dos cristãos que vão para lá? Porque em Israel, não sei, existe cristão lá em Israel hoje? Os religiosos ortodoxos, eles têm a gente como um povo abaixo deles, né? Então, eles não olham pra gente, eles não... Já os israelitas, ali, o israelita que está ali em Israel, ele cumprimenta a gente, abraça a gente, agradece a gente por ir lá, recebe com muito carinho. Os árabes são mais amigos ainda. Os árabes que estão lá no meio, o motorista é árabe, você chega no aeroporto, tem árabe trabalhando, eles trabalham entre eles. É business. Isso. Então eles nos recebem com muito carinho. Eles amam os cristãos que vão ali. Os ortodoxos, são os ortodoxos que põem o chapelão, que oram lá no muro, eles não dão muita bola pra gente, não. Que pessoal... Porque eles não... Mas eles são anticristão ou apenas... O fato também deles terem sofrido muita perseguição, eles têm aquele trauma, sabe, de ele não se... não cumprimenta a gente, não fica na deles. Entendi. Porque essas guerras que houveram, né, ao longo até na época de Hitler e tudo mais, né, que perseguiu, né, esses judeus mas isso que eu não consigo entender. O que o cristianismo teve a ver com perseguição para eles? Bom, a questão é que eles estão esperando o Messias, né? Eles ainda estão esperando o Messias. Aí eles acham que a gente está colocando uma nova religião para eles. E para nós o Messias veio. Tudo é pela fé, né? Eles acreditam que o Messias ainda vai vir. Biblicamente eles creem que o Messias vai vir mesmo, mas vai vir para o período do milenar, que vai descer no Monte das Oliveiras, e aí vai ser reconstruído o terceiro templo. Tudo isso está biblicamente profetizado. Certo. Então eles estudam a Torá. E eles conhecem as profecias. Então é uma guerra religiosa. Então, eles não querem, esse povo vem aqui porque eles querem colocar outra doutrina para nós. Então começa a gerar isso. Já nos hotéis, os israelenses nos tratam com muito carinho, recebem a gente com muito amor. Eles nos restaurantes, tratam o turista assim, normal. Os religiosos mesmo, a maioria dos religiosos ortodoxos, eles vivem do governo, eles nem trabalham. Eles vivem para estudar a Torá e orar no muro. Só para isso? Só para isso, eles vivem para isso. Mas daí vocês não dependem deles para fazer qualquer turismo lá, né? Nada, né? Não precisa se envolver com normal, eles. Né? Como que é feito? Por exemplo, você perguntou do roteiro. Certo. Eu criei um roteiro, depois de muitos anos que eu criei um roteiro chamado Nos Passos de Jesus. Então, o que eu faço? Eu vou no lugar onde Jesus nasceu, que é Betlehem, Belém. Eu vou onde Jesus passou a infância dele, que é Nazaré. A gente faz as visitas em Nazaré. Depois eu vou para Cafarnaum, onde Jesus, porque quando ele tinha 30 anos, ele desce a Cafarnaum e ali ele faz os milagres, que é ao redor do mar da Galileia. Então ele vive em Cafarnaum, ele vai a Naim, ele faz o milagre na filha de Jairo, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele transforma, o primeiro milagre dele está lá em João capítulo 2, ele transforma a água em vinho, que é Caná da Galileia. Então eu vou fazendo esse trecho todo. Aí terminei ali, eu passo pelo Mar Morto. Perdão. O meu alarme de oração, bem já tirei aqui. Continuo? Claro, com certeza. A gente passa pelo Mar Morto, onde aconteceu tudo bíblico, né? O Mar Morto foi onde está Sodoma e Gomorra, abaixo. Também é onde Abraão se separou de Ló. Diante do Mar Morto estão as montanhas da Jordânia, e ali foi de onde Josué subiu com o povo de Israel. Moisés é sepultado ali na Jordânia, montanhas de Moabe. Ele avista a primeira cidade, que é Jericó, que é a cidade milenar de 10 mil anos. E a primeira cidade que ele conquista é Jericó. Ele entra e conquista a terra. A gente está em frente, a gente está seguindo esse roteiro. A gente desce e entra em Jerusalém. Aí em Jerusalém nós vamos no Monte das Oliveiras.
Getsemane, nós vamos ao Muro das Lamentações, nós vamos ao túmulo vazio, de onde ele ressuscitou, e fazemos toda a parte da Jerusalém Velha, a cidade velha que está dentro dos muros e também fora dos muros, onde tem todos os lugares bíblicos, onde Pedro negou Jesus. A gente tem um estudo ali nas muralhas de Neemias, que eu falei, que foi restaurar os muros de Jerusalém, que é chamado Muro das Lamentações. O povo ora lá 24 horas. E outros lugares que a gente faz em Jerusalém. Esse é o roteiro que a gente faz, os lugares que Jesus fez os milagres. Vamos ao tanque de Betesda, vamos também ao caminho de Emaús, todos os lugares onde Jesus fez os milagres. Interessante, né? A maioria das passagens bíblicas foi feita ali na região de Israel, né? Ali é o Jerusalém. lugar dos profetas, as profecias saíram dali, né? Tudo ali, né? A maioria dos processos profetas. Na época que houve aquela retirada do povo do Egito, eu acho que praticamente a única parte da Bíblia que se passa fora dessa região de Israel é essa parte quando Moisés liberou o povo libertou, né, o povo do Egito. Sim. O povo do Egito viveu 430 anos no Egito. No Né? Egito. Era o povo de Israel que foi levado 72 famílias, que era a família de Jacó, na época. São as 12 tribos de Israel. Então Jacó vai para o Egito, né? José foi vendido para o Egito. Lembra quando José é vendido do Egito? Ali em Gênesis. Pelos irmãos. José é vendido pelos irmãos. Ele chega ao Egito, ali começa a nascer o povo judeu. Eles viveram na terra de Gósen, no Egito. Já estive ali algumas vezes. Que é perto, a cerca de Cairo ali, onde é Cairo, a famosa Cairo, onde estão as pirâmides. Certo. Nós vamos estar ali em março agora. Ali o povo de Israel vive por 430 anos. Eles começam a aclamar, porque eles viraram escravo do povo egito. Né? O Egito era a potência daqueles dias que os Estados Unidos hoje é governado pelos faraós. Sim. Né? E Esse tipo de tecnologia naquela época, né? Naquela época. Então, as grandes pirâmides são 350 mil pedras, uma em cima da outra. É fantástico. O Museu de Cairo é muito riquíssimo. E aí tem o Rio Nilo, a gente faz o passeio no Rio Nilo. E aí o povo de Israel sai, né? Deus aparece para Moisés no meio do deserto, naquela sarça, e diz para ele libertar o povo. E aí Moisés era gago, segundo a história, e fala, eu sou pesado de língua, fala, então Arão, seu irmão, vai te ajudar. Ele vai e ele retira o povo. Depois de 430 anos, ele vem. O primeiro desafio deles, depois que saem as pragas, né? Acontece no Egito. Depois da 10ª praga vem o primogênito, que é morto. Eles saem à meia-noite, eles fazem aquela Páscoa. Sai à meia-noite, eles saem pelo caminho que dá para o Mar Vermelho. Aí quando chega no Mar Vermelho, todos conhecem a história, Deus abre o mar. É interessante essa passagem. Pois e essa parte do Mar Vermelho? Lógico, isso depende muito da fé também, mas... A abertura do Mar Vermelho. Porque sempre a gente ouve uma coisa, aquilo ali é porque tem uma certa época do ano que o mar fica raso. Então como que o povo de Faraó morreu afogado? Pois é. O exército. Que existem... Eu acho que eu não sei se eu vi alguém falando. Existem restos daquelas... No museu existe as carruagens do Carruagem, Faraó. isso, carruagem. Sim, Foi retirada de lá, né? Do Mar Vermelho. Foi retirada de lá, né? A maior prova tá aí. Eu estive lá. Que coisa, né? E o povo não... O que acontece quando eles entram pelo mar, a Bíblia é muito lindo o que Deus faz, né? A Bíblia diz que o povo estava do lado ocidental e Deus mandou um vento oriental. Então, quer dizer, eles estão daqui, Deus não abre o mar daqui para lá. Deus abre o mar, foi de lá para cá. De lá, ao contrário. Foi o vento oriental das narinas de Deus, a Bíblia diz. Então, eu aprendo assim, olha... Eles estavam esperando o mar vir abrindo de lá. Isso, tudo pronto. Então, o milagre de Deus ele é completo, ele é perfeito. Quando você está orando, não está vendo nada, mas o mar já está abrindo. E é interessante que Moisés está orando e Deus diz para ele, diga ao povo que marcha, agora não é hora de orar. Existe a hora de orar e existe a hora de agir. Deus, o exército de Faraó está atrás, o mar está à frente, o que eu faço? Deus olhou para ele e falou, diga ao povo que marche. Marchar é com vocês, abrir o mar é comigo. Quando ele entrou, o mar já estava aberto. Uau. E havia velhos, os historiadores dizem que eram 2 milhões de pessoas. Haviam velhinhos, crianças, foram passando tudo. O mar só fechou depois que o último passou do outro lado.
Porque Deus faz tudo perfeito. E o mar fechou aonde? Fechou quando o exército de Faraó estava atrás. E tem um detalhe ainda, Vale. A Bíblia diz que Deus mandou os anjos mecânicos tirar os parafusos das rodas dos carros de Faraó para que Faraó não alcançasse o povo de Israel. Olha os detalhes de Deus. Que coisa, né? Está escrito lá em Êxodo. Ah, tá escrito em Êxodo. Está escrito isso na Bíblia. Porque tem uns filmes aí que eles fazem, né? Até tem um filme com um ator muito famoso aí. A produção eles fazem, mas a gente comparando o que a gente ouve, principalmente de pregações, de pastores e tudo, é muito diferente. Tem muita coisa ali que não faz sentido. Né? Biblicamente, o mar se abriu, o povo de Israel passou e o exército de Faraó morreu afogado. Morreu afogado ali. E hoje esse lugar também é um ponto turístico lá. Mar que Vermelho. Mar Vermelho. Nós vamos estar ali o mês de março agora. Bem no local onde foi aberto ali. Isso. Segundo a arqueologia e a história, provam que aquele local é o local que abriu o mar. Uau, que legal isso. Pastor, esse assunto é muito bacana. Eu tenho certeza que você que está em casa aí, está ouvindo, está gostando demais. E a gente... É um assunto gostoso. Quando a gente está falando de Deus, parece que Deus vai colocando histórias e coisas para a gente entender melhor, né? Tudo isso. E você falou que agora está indo para o Egito agora em março e depois, no final do ano, Israel. No final de ano eu vou... Mas está indo levando pessoas também para o Egito? Com um grupo também. Egito e Israel. E depois, inclusive, nós vamos fazer a saída do povo de Israel. Nós vamos estar no Cairo 3 dias e vamos fazer a saída por onde eles saíram, pelo deserto. É interessante, o deserto é um dos lugares mais improdutivos da terra. O deserto é areia e sol. Eu estive ali várias vezes com os grupos lá. É interessante o milagre de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou o maná, né? A palavra maná vem do grego, que traduzido para o hebraico é manhu, que traduzido para o português significa o que é isso? Que isso? Às vezes a gente está em um local, e agora eu quero falar com você que vai estar assistindo, ouvindo. A gente está num lugar que a gente não sabe de onde veio o milagre. Quando eles ficaram com sede, Deus tirou a água da rocha. Eu quero profetizar para você que está assistindo esse programa, que o teu milagre virá de onde você menos espera. O favor de Deus vem de onde você menos espera. O maná caía de manhã. Historiadores dizem que eles colocavam maná na boca, era um gosto que eles estavam com vontade de comer. E o poder de Deus é tão grande que eu creio nisso, né? Então, o que acontece? Eles diziam, o que é isso? Que maravilha é essa? E o maná estava no meio do deserto. E o maná você não podia guardar para outro dia. Porque alguns israelitas quiseram guardar e ele estragou. Era Deus dizendo assim, olha, o mesmo Deus que proveu para você hoje vai prover amanhã. Então descansa e confia. Que coisa, né? Aí o Salmo 37 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. E o que você acredita nesse tempo todo que você é pastor, com várias pessoas que você já conversou? A gente falou lá no início, eu não sei se... Eu acredito que o senhor vai falar a mesma coisa. O que faz as pessoas desistirem no meio do caminho? É o medo? O medo é o maior obstáculo do humano. Por causa de medo, as pessoas estão paralisadas. Por causa de medo, as pessoas param de sonhar. O que faz gerar o medo? Medo é fé na derrota. É o contrário de uma fé na vitória. O medo muitas vezes também pode ser acompanhado por traumas. E às vezes precisa ser tratado profissionalmente, com psicólogo, com terapeuta. E às vezes a oração você pode vencer o medo. Porque a oração é você se aproximar de Deus. Quando você ora, você recebe confiança e fé. Você pode superar. Maravilha, maravilha. Joyce, deu quanto tempo aí? 1 hora certinho? Como é que está o seu tempo, pastor? Eu já preciso ir. Então, eu ia aqui, 6h40. Pastor, então vamos fazer o seguinte. Não, mas o senhor vai aceitar outro convite para outro dia. Quem sabe a gente vem para cá falar mais dessas histórias aí, né? Sim. A gente trazer uma Bíblia, o senhor tá falando isso que eu acredito que vai ser bênção aí. Vamos conversar sobre isso, então? Combinado? Tá, ele está prometendo e está sendo gravado. Então, quero ver depois. Vai ser um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Você vai aqui embaixo no vídeo aqui, deixa sua pergunta ali que o pastor vai responder, que a gente vai passar lá. Então,
Gente, vamos para cima, pastor. Então, para a gente finalizar aqui no Vida Inteligente, a gente pede para o convidado deixar uma mensagem final. Então, vai lá, pastor. A mensagem que eu quero deixar para vocês é, eu acho que eu falei ela todo o tempo aqui. Número 1, acredite em Deus. Acredite em Deus, confia nele. Deus é poderoso para fazer. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Segunda coisa, seja perseverante. Lute pelos seus sonhos. Never give up. Nunca desista. Porque a perseverança vai te levar a lugares impossíveis. E a terceira coisa, seja um abençoador. Deus vai te abençoar. Abençoe e ajude as pessoas. Abre porta para as pessoas. Porque toda semente que é plantada, eu sempre gosto de dizer uma coisa. A única voz que teu futuro ouve é da semente que você está plantando hoje. Então, se você pode abençoar alguém com o seu testemunho, como Wagner aqui, como eu, estudando o testemunho aqui dos milagres que Deus fez na minha vida, quantas pessoas são abençoadas? Então, quando Deus realizar os teus sonhos, que eu sei que vai realizar, compartilhe, ajude alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe. Shalom. Amém. Gente, a gente vai ficando por aqui. Então, ó, não esquece, comentário aqui abaixo, curte, compartilha, envia para aquela pessoa que está precisando ouvir o que o pastor falou aqui hoje e a gente vai trazer aqui de novo. Aí a gente vai trazer um assunto mais específico para a gente aprofundar aqui. Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente se vê no próximo Vida Inteligente na América. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Deus abençoe. Thank you. Amém.